Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. Valendo. O que, na perspectiva do Ayurveda, leva uma pessoa a ganhar peso? Basicamente, uma carência em algum sentido, certo? Pode ser uma carência de segurança, pode ser uma carência de afeto. Mas as duas coisas a comida minimamente atende. Porque quando a gente é amamentado, a gente fica no seio materno, que nos traz segurança, e também traz afeto, que a gente está abraçado ali. Então essas duas imagens estão coladas no nosso sistema junto à ideia de botar alguma coisa na boca, certo? E fica o resto da vida assim, no geral. Então, a gente precisa entender, antes de querer emagrecer por si só, a gente precisa diagnosticar de uma maneira bastante assim concisa de onde está vindo aquela carência, certo? A gente vai chamar uma mais de vata e uma mais de kapha, ou seja, uma pessoa que está com agravamento de vata, que está muito ansiosa, que está muito agitada, que está muito sem foco, tem um monte de dor, o intestino não funciona direito, muito estabanado ou qualquer coisa assim, é uma pessoa onde o sistema bioelétrico dela está muito na cabeça demais e fora da cabeça, ok? É como se o sistema começasse a ficar com uma voltagem alta demais e a mente começasse a sair do corpo, em um certo sentido, ficar aérea demais. Dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente tem 6 pontos de condensamento, de condensação energética da nossa mente, que são o que a gente chama de chakras, certo? E o lado base, que a gente chama de Muladhara, é o que dá a raiz que sustenta todo o edifício acima dele, ok? E quando a gente fica com esse vata muito bioelétrico para fora demais do nosso sistema, a gente perde o contato com a terra. E a terra é o que dá segurança pra gente. Você botar o pé no chão, sabe? Você tá com o pé no chão firme e tal. Todas essas coisas trazem um atributo de enraizamento. E aí, o que acontece? Como é que essa ansiedade atua na nossa fisiologia? Ela superestimula nossa região do estômago, que no Ayurveda a gente chama isso de Samana Vayu, e ele começa a ficar muito irrequieto. E ele passa a ter várias sensações de falsa fome. O que é aquilo? Você tem uma sensação um pouco de vazio, você tem uma sensação de agitação, tem uma sensação que um pouco de comida ia até de repente ajudar, mas não é exatamente uma fome, que você está no sentido de ter uma coisa ali rangendo dentro de você. Tem na verdade uma fome assim. E aí o que a gente faz? A gente toma um chá morno para diminuir esse excesso de secura e esse excesso de agitação. Aí tem vários chás, mas por exemplo uma erva doce, alcaçuz, coisas que sejam assim mais camomila, que sejam para diminuir a quantidade de atividade mental naquele sistema. Bom, então esse tipo de processo de engordar normalmente é aquele tipo de processo de engordar que você engorda de uma vez para outra, blum, certo? Passou uma semana, você tipo atacou 50 barras de chocolate, você em uma semana virou uma bola. E nesse processo, como é um processo muito assim rápido demais, ele acaba obstruindo os canais. Então, às vezes você engorda rápido, mas você não consegue emagrecer da mesma velocidade, porque o teu sistema meio que ficou entupido nesse processo. E aí você precisa usar algumas ervas que são mais para desobstruir os canais, para que você possa fazer com que o teu sistema metabólico entre em ordem de novo, ok? Mas basicamente esse a gente precisa fazer muito na Shoda, né? Eu falo para as pessoas assim, tá lá num daqueles vídeos que eu mando no prontuário. Você quando tiver com vontade de comer, faz 2 minutos de Natshoda para ver se aquela vontade de comer continua. Porque quando o seu vata vai regulando por essa polarização da respiração, aquela agitação sai mais ou menos dessa região do umbigo do estômago e volta a fluir no corpo todo. Aí fala, eu não tava com fome não, tava só meio que assim, ansioso ali embaixo e tal. Mas se você realmente tiver com fome e depois disso você for comer, tudo bem. Por exemplo,
esse meio minuto de Natshodana que eu fiz foi suficiente para o meu corpo parar de brigar com a minha mente e falar, boceja aí que você tá cansado, entendeu? O Natshodana tem uma capacidade muito boa de regular o sistema. Mesmo que seja para te pôr para dormir quando você precisa dormir. Há outro tipo de processo de engorda. Esse talvez seria uma forma assim mais apropriada de dizer que a pessoa engordou. Porque o primeiro, a pessoa não exatamente está ficando gorda, ela está ficando inchada mais do que qualquer coisa. A quantidade de plasma no sistema dela está ficando... Ok? Mas ela não está ficando... Que é no excesso de tecido gorduroso. Até acontece, mas não é a característica que chama mais atenção. Esse outro, segundo motivo da pessoa assim, ganhar peso de uma maneira consistente e não conseguir perder é por conta de uma carência afetiva, certo? E aí o chakra que está mais relacionado é esse chakra cardíaco. A pessoa come porque ela quer abraço. Ela come porque ela quer se sentir acolhida, nesse sentido, não exatamente de uma segurança, não é isso que ela está buscando, ela está buscando se sentir amada. E dentro da nossa fisiologia, essa neuroquímica acaba funcionando muito próximo pelo motivo de que a gente nasce com essa associação de leite e abraço, e putz, e depois como é que a gente dá conta nisso. Então, esse tipo de processo de ganho de peso, ele normalmente é aquele negócio que durou 2, 5, 10 anos, estaciona, né? Ele vai até um determinado ponto onde normalmente tem umas barreiras, né? Aquele outro, primeira versão, tem uma conotação mais do tipo assim, olha, é difícil começar a emagrecer, mas depois que começa a emagrecer, normalmente o treco vai. Pega no tranco. O segundo não, ele vai meio que encontrando determinados degraus na balança, tá? Porque esses degraus na balança, em um certo sentido, eles representam os momentos de estresse psíquico que a gente vive, ok? O que isso significa? Que nem aquelas árvores vão nascendo em anéis, dependendo da quantidade de monóxido de gás carbônico que elas sintetizam na forma de carbono ali, dependendo se tem mais calor, né? Esses fluxos são diferentes. O nosso sistema ainda também tem essa característica de que determinado nível de tecido adiposo no nosso redor implica numa reverberação mental diferente, ok? Se você tem muito pouco tecido adiposo, você é uma pessoa seca, você é uma pessoa que não consegue tratar com as outras pessoas, você é uma pessoa muito, em algum grau, assim, sem trato social, sem vontade, sem nada. Se você tem um nível adequado, você é uma pessoa que conversa com as pessoas e trata com as pessoas com um nível de oleosidade adequado, aquilo passa na sua pele e tudo bem. Se aumenta um pouco, você começa a ficar um pouco mais peguento. O negócio ali dá uma grudadinha, mas ainda é fofinho, nada muito grave, mas assim, já não é uma coisa que você se sente capaz de se desvencilhar. É uma fase mais de apego, em um certo sentido. Se aquilo dali começa a ficar um pouco mais fofinho, ele já começa a perder um pouco a função de usar o músculo, aquele negócio ali já tá meio... E aí você começa a ter uma postura um pouco mais preguiçosa diante da vida, assim, já é difícil você sair da cama e tal, fica uma coisa, sabe, tipo você tá andando num lugar aí tá meio que com lama, aí você... Ou então quando você entra no mar e tá cheio de lodo, assim, é difícil se mover ali. A situação tá meio que, não tá exatamente obstruída, mas tá complicada de você se mover, e você se torna uma pessoa... sem que a tua capacidade muscular vença aquilo dali, em geral. A tendência é você meio que naufragar. Tendência, tá? Aí se isso aumenta ainda mais, aí a gente já saiu do gordinho agora e entrou numa característica de sobrepeso, onde já começa a ter realmente dificuldades fisiológicas consistentes em relação àquilo. Inchaço não sei onde, problema de articulação não sei o que, problema no coração não sei o que lá... diabetes, nível de glicose no sangue, você já começa a ter uns quadros clínicos onde a pessoa fala assim, opa, a gente tem um problema médico aí, em um certo sentido, que nesse momento você já começa a entrar numa característica mais sem muita crença de que você consegue sair dali, você já tipo pisou tão fundo na lama ali, que você por si só tirar aquilo dali já é difícil. Então muitas vezes a pessoa tem uma tendência a passar por uma característica mais de vitimização, uma característica mais de chantagem emocional, não porque a pessoa está
sendo má com as outras, mas é porque isso expressa uma relação entre músculo e tecido adiposo. Quando essa relação está saudável, você é ao mesmo tempo carinhoso e também ativo. Quando você tem músculo demais e tecido adiposo de menos, você se torna irresponsável, você se torna assim, super poderoso demais, sem limites ou qualquer coisa. Então tudo isso no Ayurveda tem uma correspondência muito nítida entre o padrão fisiológico que a gente está e o padrão psicológico que a gente está. E, dependendo de qual é o caso, uma orientação que é muito mais para emagrecer, o primeiro tipo, que é digamos assim, o peso excedente vata, que é principalmente para tranquilizar essa parte daqui, deixar que a energia volte para a base. Nesse daqui, na Kapha, que é uma coisa mais afetiva, é muito aumentar a capacidade de calor no teu sistema para queimar aquele excesso de umidade, de emoção excedente no sistema. E essas são perspectivas completamente diferentes. Um é para você sair dando abraço ao torto e à direito, o outro é para você ficar em casa se sentindo seguro, entende? Se você inverte isso e o peso excessivo Kapha, que é para você dar abraço, deixar a pessoa em casa, sabe, quietinha no canto dela, as duas coisas vão sair completamente erradas porque o diagnóstico foi inadequado, certo? Então, esses dois aspectos eles podem se combinar também, eles não são mutuamente excedentes, e quando eles se combinam, normalmente gera uma obesidade mórbida, que aí realmente o bicho fica difícil mesmo, porque os canais estão obstruídos e porque a quantidade de excesso de peso também é muito grande, ok? Então, basicamente o que a gente quer é conhecer quais são as situações onde você está comendo mais por uma carência de segurança e quais são as situações onde você está comendo por uma situação de carência de afeto. Porque aí você, tendo esse olhar, você vai ter a terapêutica para cada um dos casos, que um é mais Natshodana, existe Vata Shamana, que é para você diminuir um excesso de exacerbação do seu sistema bioelétrico, que a gente chama de Vata. O outro é para você deixar fluir as suas emoções e perceber quais são as emoções que estão entrando em um processo de desagrado mental, que estão sendo minimamente escondidas por um docinho, qualquer coisa no diminutivo, ok? O primeiro caso, você come tipo muitas coisas mais junk food. Tipo assim, vou lá, vou comer tipo não sei o que. Você não está muito exatamente se preocupando com o que você está comendo, entende? Você vai lá, eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso descer para ir lá ver o que tem, certo? Essa daí é a da Vata. Que qualquer coisa, depende, tanto faz, e daí? A Kapha não, você precisa daquele doce caramelado que a sua avó fazia, não sei o que lá, entendeu? Ou então aquele pão de queijo daquela padaria que tem aquele padeiro legal. Você sempre está procurando, de alguma forma, por trás do que você está comendo, uma relação de afeto. Isso é super importante, porque isso é o que faz as pessoas realmente se manterem dentro de uma perspectiva, de um programa de autoconhecimento, muito mais do que só perder peso, ok? A gente aqui está querendo assim, perceber quais são as nossas partes do nosso sistema mental que estão travados em algum canto. Isso se expressando na forma de ganho de peso, mas sem ser uma questão assim, eu preciso diminuir X quilos na balança. Pode até diminuir, mas se você não ter essa perspectiva assim, de entender por onde ele vem, daqui a pouco ele volta. O Ayurveda, ele, de alguma maneira, traz você de volta ao seu ponto de equilíbrio, porque esse que é o foco, em vez de simplesmente ficar disputando com a balança quem é que ganha. Claro que isso também tem a sua importância, mas é secundário, em um certo sentido. Show? Show. Muito bom. Namastê.tiago@gmail.com. Tudo que você precisa para bem viver.